Imagine-se caminhando por uma praia deserta, onde o silêncio é tão profundo que parece sussurrar segredos antigos. Agora visualize-se cercado por sombras que não são apenas escuridão, mas almas perdidas presas em um ciclo de tormento eterno. Eles contam suas histórias, implorando por paz, mas no instante em que você promete ajudá-los, algo terrível acontece. O que você faria se, ao tentar salvar essas almas, se visse preso em um pesadelo do qual talvez nunca escape? O que realmente aconteceu naquela noite e por que nunca mais voltaremos àquela praia? Descubra o que se esconde nas sombras e prepare-se para um final que vai te perseguir por muito tempo. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Era para ser uma simples reunião entre amigos, uma fogueira na praia, histórias de terror e risadas. Mas o que aconteceu mudou tudo. Eu, Ana, estava com Lucas, meu namorado, e mais alguns amigos da faculdade. A ideia era apenas nos divertirmos. Mas Pedro, sempre disposto a desafiar nossos limites, sugeriu algo diferente. Explorar uma praia abandonada nas proximidades, famosa por suas lendas sombrias. Peço desculpas antecipadamente pelo meu sotaque em inglês. Sou americana, mas me naturalizei brasileira, e às vezes minha pronúncia pode soar um pouco diferente. Além disso, se minha voz acabar ficando embargada em algum momento, é porque sinto uma enorme dificuldade em contar essa história terrível. O que vou compartilhar com vocês é algo que ainda me assombra profundamente. E espero que vocês possam entender a seriedade do que aconteceu. Vou tentar iniciar a história agora. Histórias de mistérios sempre me fascinaram. E a ideia de descobrir algo novo me atraía. Lucas, por outro lado, não estava tão animado. Ele era cético, do tipo que não acredita em nada que não possa ser explicado. Mas pressionado pelo grupo, ele acabou concordando em ir. Com as lanternas tremeluzindo em nossas mãos, nos aventuramos pela trilha sinuosa que se estendia diante de nós como um portal para o desconhecido. A noite estava pesada, envolta em um manto de escuridão que parecia sufocar até o menor dos sons. O silêncio era denso, opressivo, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, aguardando algo terrível prestes a acontecer. Eu sentia um misto de empolgação e medo. Uma tensão crescente que se agarrava à minha pele como uma segunda camada de frio. As árvores ao nosso redor pareciam mais altas e ameaçadoras, suas sombras distorcidas dançando ao ritmo das lanternas, criando formas que se contorciam e se alongavam, imitando figuras humanas. A trilha que antes parecia apenas uma passagem comum, agora parecia viva, pulsando com uma energia antiga e inquietante. Era como se estivéssemos sendo observados, seguidos por algo que se escondia nas profundezas da escuridão, aguardando o momento certo para se revelar. Cada passo, o som de nossos pés esmagando as folhas secas e gravetos, parecia amplificado, ecoando no vazio da noite. Mas não era apenas o som de nossos passos que me incomodava. Havia algo mais, um leve arrastar de pés que não pertencia a nenhum de nós. Um som que se misturava ao nosso, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Senti meu coração acelerar, e o suor frio começou a escorrer pela minha nuca. Lucas, sempre racional, tentava acalmar minha inquietação. Ele ria das lendas que cercavam aquela praia, classificando-as como histórias para assustar turistas ingênuos. Mas enquanto ele falava, eu senti uma presença invisível nos cercando. Algo que não podia ser explicado pela lógica. As lendas de desaparecimentos misteriosos e espíritos inquietos já não pareciam tão distantes. Elas estavam se tornando palpáveis, se entrelaçando com a realidade numa trama que eu temia não ser capaz de escapar. Enquanto avançávamos, o caminho à frente parecia se estreitar, como se a própria terra estivesse nos levando para um destino que não tínhamos escolhido. O ar ao nosso redor estava carregado de uma eletricidade invisível, como se o próprio universo estivesse à beira de um colapso. E em meio a tudo isso, a única certeza que eu tinha era que, de alguma forma, aquela caminhada iria mudar nossas vidas para sempre. Quando finalmente chegamos à praia, uma sensação de desconforto profundo tomou conta de mim. O lugar parecia ter saído de um pesadelo, envolto em uma penumbra densa e opressiva. O farol abandonado ao fundo dominava o horizonte, erguendo-se como um gigante adormecido, mas ao mesmo tempo vigilante. Seus olhos cegos fixos em nós, como se estivéssemos invadindo um território que não nos pertencia. A estrutura, desgastada pelo tempo e pelas intempéries, emanava uma presença sinistra, como se fosse um guardião de segredos antigos e sombrios. A praia estava deserta, mas não no sentido comum da palavra. Havia algo estranhamente errado com aquele vazio. O mar, geralmente cheio de vida, parecia morto, as ondas sussurrando suavemente como se temessem quebrar o silêncio sepulcral que reinava ali.
A areia, outrora branca e convidativa, estava manchada por restos do passado. Pedaços de madeira envelhecida, roupas esfarrapadas, meio enterradas, e objetos sem dono espalhados como relíquias abandonadas. Em algum momento, aquela praia havia sido habitada, mas agora restavam apenas vestígios de uma presença que desapareceu de forma abrupta e misteriosa. Maria e João, com os rostos pálidos e olhos arregalados, mal conseguiam esconder o terror que os dominava. Teus sussurros nervosos cortavam o silêncio, implorando para que voltássemos imediatamente, mas eu estava presa por uma força inexplicável. Sentia como se algo me chamasse, uma presença invisível, que pulsava sob a superfície tranquila da praia, convidando-me a desvendar os segredos que ali jaziam. Era uma atração sombria, quase irresistível, como se o próprio lugar tivesse uma vontade própria, uma fome por almas corajosas ou tolas o suficiente para desafiar seu mistério. Enquanto os outros recuavam, eu sentia uma estranha determinação crescer dentro de mim. Não era apenas curiosidade. Era uma necessidade desesperada de entender, confrontar o desconhecido que nos cercava. Cada detalhe naquela praia parecia carregado de um significado oculto. Uma história que se desenrolava em fragmentos diante de meus olhos. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que ao pisar ali, havíamos cruzado um limiar do qual não havia retorno. Aquela praia não era apenas um lugar. Era um cemitério de memórias e pesadelos. E ao fim da noite, temia que nós nos tornássemos parte de sua história macabra. O vento começou a soprar, trazendo consigo um cheiro de sal misturado com algo pútrido. Um aviso do que estava por vir. Mas apesar do medo crescente que tentava me dominar, eu sabia que não poderia sair dali sem descobrir o que aquela praia escondia. O farol, como um gigante sombrio, parecia concordar. Sua presença silenciosa e imponente, nos lembrando que as respostas que buscávamos poderiam ser mais terríveis do que poderíamos suportar. Eu estava vasculhando a areia, tentando fazer sentido dos objetos dispersos que pareciam gritar histórias de um passado esquecido, quando meus dedos tocaram algo duro e áspero, enterrado quase completamente sob a superfície. Com uma mistura de curiosidade e receio, comecei a desenterrar o objeto, revelando pouco a pouco o que parecia ser um antigo diário. O couro da capa estava rachado e enegrecido pela exposição aos elementos, e as páginas, úmidas e corroídas pelo tempo, mal se mantinham unidas. Havia algo de profundamente perturbador naquele achado, como se o diário estivesse aguardando por anos por alguém tolo o suficiente para desenterrá-lo. Com o coração acelerado, entreguei o diário a Lucas. Hesitou por um momento antes de começar a folhear as páginas, os olhos dele estreitando-se à medida que tentava decifrar a escrita desbotada. Eu podia sentir a tensão crescente ao nosso redor, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso, mais difícil de respirar. Cada página virada parecia liberar uma onda de frio, um vento invisível que acariciava nossas peles e fazia com que os pelos dos braços se eriçassem. Havia um silêncio mortal que apenas o som da voz de Lucas quebrava, enquanto ele lia em voz alta as palavras que até então estavam sepultadas naquele diário. As primeiras linhas eram suficientes para enviar calafrios pela minha espinha. Eram relatos sombrios e detalhados de pessoas que, ao longo dos anos, haviam desaparecido naquela mesma praia. Não eram apenas desaparecimentos, mas sim eventos envoltos em um véu de mistério e desespero, como se aquelas almas tivessem sido devoradas pela própria terra. Descrições de fenômenos que desafiavam a lógica, que nem mesmo o mais cético dos homens poderia ignorar. Vozes que sussurravam na escuridão, sombras que se moviam com vontade própria, e uma presença constante, inescapável, que vigiava cada movimento daqueles que se atreviam a pisar naquele solo amaldiçoado. Conforme Lucas avançava na leitura, o peso das palavras parecia aumentar, esmagando-nos sob uma carga invisível. O medo, que antes era apenas uma sensação incômoda no fundo da mente, agora se espalhava como veneno em nossas veias. Eu podia ver nos olhos de Lucas que algo estava definitivamente errado, mais errado do que poderíamos imaginar. Era como se o diário estivesse nos alertando, nos enviando um aviso terrível de que estávamos mexendo em forças além da nossa compreensão. De repente, o ambiente ao nosso redor parecia mudar. As sombras nas bordas de nossa visão se alongavam, tomando formas que desafiavam a realidade. A própria areia sob nossos pés parecia vibrar com uma energia sinistra, quase como se estivesse viva, pulsando com uma fome antiga e insaciável. O que quer que estivesse escrito naquele diário, o que quer que aquelas pessoas tivessem enfrentado, estava muito mais próximo de nós do que jamais poderíamos ter imaginado.
E agora, tendo desenterrado essas histórias, sabíamos que não havia como escapar. Algo naquela praia estava nos observando, esperando pacientemente por nosso próximo passo. Eu temia que, ao encontrar aquele diário, tivéssemos selado nossos destinos. O silêncio que havia se estabelecido entre nós após a leitura do diário era quase palpável, como se o próprio ar estivesse pesado com o peso do que havíamos descoberto. Foi então que começaram os sussurros. No início, eram apenas murmúrios indistintos, um ruído distante que poderia facilmente ser confundido com o vento serpenteando entre as árvores. Mas rapidamente ficou claro que aquilo não era obra do vento. Os sussurros se tornaram mais nítidos, mais próximos, como se alguém ou algo estivesse falando diretamente em nossos ouvidos, mas permanecendo invisível aos nossos olhos aterrorizados. Cada som que emergia da escuridão parecia carregar uma intenção maligna. As vozes sibilantes pronunciam nossos nomes com uma familiaridade aterradora. Era como se aquelas entidades soubessem tudo sobre nós, conhecessem cada detalhe obscuro, cada medo reprimido. Mais do que isso, os sussurros começavam a revelar segredos que ninguém, além de nós mesmos, poderia conhecer. Segredos enterrados nas profundezas de nossas almas, segredos que nunca haviam sido ditos em voz alta. Era como se aquelas vozes estivessem vasculhando o fundo de nossas mentes, trazendo à tona os demônios internos que passamos a vida inteira tentando esconder. A cada novo segredo revelado, o medo se tornava quase insuportável. Podíamos sentir o pânico crescer entre nós, como uma onda prestes a nos engolir. Os sussurros não eram apenas perturbadores, eles eram ameaçadores, como se estivessem nos avisando de algo terrível que estava por vir, algo que não poderíamos evitar. A sensação de estar sendo observado intensificou-se, e era como se a própria praia estivesse viva, conspirando contra nós, tentando nos separar e nos desorientar. Os outros estavam começando a entrar em pânico, e a necessidade de fugir daquele lugar tornou-se esmagadora. Eu sabia que precisávamos sair dali o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Mas quando nos viramos para partir, algo ainda mais perturbador capturou minha atenção. O farol, que havia estado apagado, uma carcaça vazia e silenciosa contra o céu noturno, agora estava iluminado por uma luz fantasmagórica. Uma luz que não deveria existir, uma vez que o farol estava abandonado e seus mecanismos há muito destruídos. A luz pulsava suavemente, quase como uma chama fraca que luta contra a escuridão, mas havia algo de profundamente errado nela. Era fria, antinatural e parecia nos chamar com uma voz muda, atraindo-nos para uma revelação que eu temia ser incapaz de suportar. Aquela luz era um farol para as almas perdidas, um chamado sombrio que sussurrava promessas de respostas, mas também de morte. Eu sabia instintivamente que se seguíssemos aquela luz, nos perderíamos para sempre. E, no entanto, a força que emanava do farol era quase irresistível, como um imã atraindo metal. Enquanto o pânico se espalhava pelo grupo, senti que estávamos à beira de um precipício, prestes a cair em um abismo de terror que não poderíamos compreender. Os sussurros se intensificaram, agora misturados com a pulsação rítmica da luz. Eu percebi que estávamos sendo caçados por algo que não entendíamos. Algo que, de alguma forma, havia esperado por nós durante todo esse tempo. E naquele momento, cercados pela escuridão e pelo eco dos sussurros, percebi que o verdadeiro horror ainda estava por vir. O instinto de sobrevivência tomou conta de nós, e sem pensar duas vezes, começamos a correr pela areia, nossos corações martelando nos peitos como se quisessem explodir. O pavor transformava nossos passos em correria descoordenada, nossos pés afundando na areia, como se o próprio solo tentasse nos prender ali, impedindo nossa fuga. O ar estava carregado com uma tensão insuportável, e cada respiração era um esforço, um desafio contra o medo que nos envolvia como uma corrente invisível. Tentamos desesperadamente encontrar a trilha que nos levaria de volta à segurança da civilização. Mas a escuridão parecia ter devorado o caminho. Era como se a própria noite tivesse se tornado uma entidade viva, maleável e traiçoeira, manipulando nosso senso de direção, nos enredando em seus braços sombrios. E foi então que percebemos que não estávamos sozinhos naquela fuga desesperada. Sombras escuras e indistintas surgiram nas margens da nossa visão, movendo-se com uma rapidez inquietante e uma precisão que desafiava qualquer explicação lógica. Essas sombras não eram apenas formas inofensivas projetadas pela luz ou pelo movimento. Elas tinham substância, tinham intenção, moviam-se de maneira silenciosa e fluida, como predadores caçando presas indefesas, sempre se aproximando, sempre à espreita,
mas nunca se revelando por completo. Podíamos senti-las atrás de nós, suas presenças como dedos gelados tocando nossas costas, empurrando-nos cada vez mais para o abismo do desespero. O pânico se espalhou pelo grupo como um fogo incontrolável. Em meio ao caos, acabamos nos separando, cada um de nós tentando escapar à sua própria maneira da ameaça invisível que nos cercava. Na confusão, eu e Lucas ficamos para trás. O som de nossos amigos desaparecendo na escuridão era uma melodia distorcida e aterrorizante. Gritávamos seus nomes, mas tudo o que respondia era o eco dos nossos próprios gritos, devolvidos pela escuridão como zombaria. Lucas estava ao meu lado, o rosto dele contorcido de medo, mas ainda tentando manter a calma. Sabíamos que parar não era uma opção. Mas a cada passo, as sombras pareciam se aproximar mais, ganhando terreno sobre nós com uma velocidade que nos fazia parecer paralisados. O desespero crescia dentro de mim como uma maré negra, cada vez mais avassaladora, enquanto as sombras começavam a nos cercar, fechando todas as rotas de fuga. Podíamos ouvir, de algum lugar distante, o som abafado do mar, mas ele parecia tão distante quanto o amanhecer. Inalcançável e inócuo diante do terror que nos perseguia. Meus pulmões queimavam, meus músculos protestavam, mas o verdadeiro horror estava em minha mente. A certeza esmagadora de que não estávamos mais fugindo de algo físico. Estávamos sendo caçados por forças além da compreensão, entidades que não precisavam de forma para nos destruir. A areia sob nossos pés parecia mais profunda, mais traiçoeira, cada passo um esforço hercúleo. Eu sentia a presença das sombras ao meu redor, quase podia sentir seus olhos inexistentes cravados em mim, analisando cada movimento, cada pensamento, como se estivessem se alimentando de nosso medo crescente. E no fundo do meu ser uma voz fria sussurrava que esta não era uma perseguição comum. Era um jogo cruel, um ritual de caça onde nós éramos as presas e as sombras, os caçadores implacáveis, destinados a nos abater. E naquele momento, com a escuridão se fechando ao nosso redor, entendi que não havia para onde correr. Estávamos presos em um pesadelo sem fim. Estávamos encurralados, sem mais para onde correr. A escuridão, antes um manto silencioso e ameaçador, agora se tornava uma prisão viva, fechando-se ao nosso redor com uma sensação sufocante. As sombras, aquelas entidades sem forma que haviam nos perseguido, estavam em toda parte, nos rodeando como uma alcateia faminta, seus movimentos sinuosos e quase imperceptíveis. O pavor que nos dominava era tão intenso que parecia ter materialidade, apertando nossos corações com garras invisíveis. Tudo que eu conseguia pensar era em uma maneira de nos salvar, em uma saída, mas a realidade se impunha cruelmente, não havia para onde fugir. Enquanto Lucas, em pânico absoluto, procurava desesperadamente uma saída, eu me agarrei à única esperança que me restava, por mais tênue que fosse. Lembrei-me das lendas que cercavam aquela praia, dos rumores de que almas perdidas vagavam por ali, presas entre este mundo e o próximo. E, em um ato de desespero, tentei me comunicar com as sombras, acreditando que talvez de alguma forma elas fossem espíritos que buscavam ajuda, almas atormentadas que precisavam de libertação. Minha voz saiu trêmula, mas firme, enquanto eu tentava alcançar aquelas presenças com palavras carregadas de medo e compaixão. "O que vocês querem?" perguntei, minha voz se misturando ao vento que parecia sussurrar junto às sombras. "Estamos aqui para ajudar. Digam o que precisamos fazer para libertá-los." Cada palavra que eu proferia parecia ser absorvida pela escuridão, como a noite estivesse sugando minhas forças. Lucas olhou para mim, seus olhos arregalados em descrença e terror. Ele não acreditava que palavras poderiam nos salvar daquele destino sombrio. Mas antes que ele pudesse protestar, algo começou a mudar. As sombras, antes meras figuras indistintas e ameaçadoras, começaram a tomar forma diante dos nossos olhos. Lentamente, como se emergissem de uma neblina espessa, elas se revelaram. Eram espíritos, mas não como eu imaginara. Não eram apenas aparições nebulosas ou figuras etéreas. Eram as almas perdidas das pessoas que haviam desaparecido naquela praia ao longo dos anos, condenadas a vagar eternamente naquele lugar maldito. Seus rostos, distorcidos pelo sofrimento e pelo desespero, eram reflexos de uma dor indescritível. Olhos vazios, que um dia haviam sido cheios de vida, agora nos encaravam com uma mistura de tristeza e acusação. Era como se estivessem nos dizendo que agora fazíamos parte daquilo. Ao pisar naquela praia, havíamos selado nossos destinos. Cada espírito parecia carregar consigo o peso dos horrores que enfrentaram, as histórias de suas mortes gravadas em suas expressões macabras. Eles não buscavam ajuda. Eles não podiam ser salvos.
estavam além de qualquer redenção, aprisionados em um ciclo interminável de dor e perda. E agora éramos nós os próximos a unir-nos a eles. A compreensão desse destino inescapável caiu sobre mim como uma marreta, esmagando qualquer esperança remanescente. Lucas, percebendo a verdade nos olhos dos espíritos, começou a gritar, tua voz ecoando na vastidão da noite, mas era um grito que não encontrava resposta, perdido no abismo que nos cercava. Estávamos diante de algo muito maior do que nós, de forças que não podíamos compreender ou desafiar. A praia havia se tornado um purgatório, um lugar onde o tempo não tinha significado e onde as almas perdidas eram condenadas a vagar sem descanso. E nós, ao nos aventurarmos ali, havíamos nos tornado parte daquele pesadelo, destinados a nos juntar às fileiras das sombras, para sempre presos naquele limiar entre a vida e a morte. Enquanto as sombras nos envolviam, senti a fria realidade de nosso destino se instalar em minha mente. Não havia escapatória. Não havia saída, apenas a eterna escuridão que nos esperava. E no silêncio que se seguiu, compreendi a verdade amarga. Havíamos sido atraídos para aquela praia por uma força que buscava não nossa salvação, mas nossa destruição. E agora era tarde demais para fugir. O ar parecia congelado ao nosso redor, como se o tempo tivesse parado no instante em que os espíritos começaram a falar. Suas vozes não eram como as nossas, mas sim um eco distante, quase etéreo, que reverberava em nossas mentes mais do que em nossos ouvidos. Cada palavra que pronunciavam era carregada de dor, como um lamento profundo vindo das profundezas do sofrimento. Aos poucos, eles nos revelaram a verdade, uma história que se desenrolava com a inevitabilidade de um pesadelo. Contaram-nos sobre suas vidas passadas, sobre como haviam sido atraídos para aquela praia amaldiçoada, seduzidos por promessas de paz, apenas para descobrir que haviam sido enganados, condenados a vagar ali para sempre. Cada nova alma que chegava, força que mantinha aquele lugar preso entre os mundos crescia, alimentando-se do desespero dos que ali ficavam. Estavam presos em um ciclo interminável de tormento, buscando desesperadamente por alguém que pudesse quebrar as correntes invisíveis que os mantinham cativos. Eu senti o peso insuportável de suas palavras, suas histórias impregnando minha mente com imagens de terror e desolação. Mas junto com o horror, senti também uma centelha de compaixão. Esses espíritos, por mais aterrorizantes que fossem em aparência, eram vítimas de algo muito maior, algo que estava além da compreensão humana. Eles não buscavam vingança. Buscavam redenção. Iriam apenas encontrar a paz que lhes havia sido negada por tanto tempo. Com o coração acelerado e a mente tomada pelo medo, prometi que faria tudo ao meu alcance para ajudá-los a encontrar a paz que tanto ansiavam. Minha voz era trêmula, mas sincera. Uma tentativa desesperada de conectar-me com aquelas almas perdidas, trazer algum alívio ao tormento que as mantinha presas. No instante em que minhas palavras foram proferidas, algo mudou na atmosfera ao nosso redor. As sombras que nos cercavam, aquelas figuras escuras e opressoras que pareciam famintas por nossa vida, começaram a recuar lentamente, como se minhas palavras tivessem rompido um feitiço antigo. Era como se a promessa de ajuda tivesse trazido um sopro de esperança, uma pequena chama de luz na escuridão avassaladora. Um a um, os espíritos começaram a desaparecer na escuridão da noite, suas formas se dissolvendo como névoa ao amanhecer. O ar, antes denso e pesado, começou a se clarear, e a sensação sufocante que nos mantinha paralisados começou a se dissipar. Quando a última sombra desapareceu, a praia ficou envolta em um silêncio profundo, mas diferente do silêncio que experimentamos ao chegar. Este não era um silêncio ameaçador, mas um silêncio pacífico, quase como o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. O farol, que havia brilhado com uma luz fantasmagórica momentos antes, apagou-se novamente, voltando a ser a ruína sombria que havíamos visto ao chegar. Lucas e eu, ainda tremendo de medo e exaustão, conseguimos nos mover, finalmente libertos da paralisia que o terror havia imposto sobre nossos corpos. A adrenalina nos impulsionou a encontrar nossos amigos, que também estavam abalados, mas vivos. O terror compartilhado havia criado um laço silencioso entre nós, o entendimento que não precisava ser expresso em palavras. Juntos, nos afastamos da praia. O som de nossos passos na areia parecia uma despedida final. Ao chegarmos à fogueira, a chama tremeluzente parecia uma âncora à realidade, nos trazendo de volta do abismo em que quase havíamos caído. Sentamos ao redor do fogo, nossos rostos iluminados pelo brilho suave,
mas em nossos olhos ainda havia o reflexo do que havíamos testemunhado. Ficamos em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos, tentando processar o que havia acontecido. Então, um por um, fizemos uma promessa solene: nunca mais voltaríamos àquela praia. Não importava quais respostas ou segredos ela pudesse esconder, sabíamos que havia forças naquele lugar que estavam além de nossa compreensão, além de nosso controle. A paz que prometia aos espíritos era uma promessa que eu não sabia como cumprir. Mas sabia que nosso retorno só traria mais desespero, tanto para nós, quanto para as almas, que ainda permaneciam ali. Enquanto a fogueira queimava lentamente, o medo começou a dar lugar ao alívio. Havíamos sobrevivido, mas com um custo. Praia dos Sussurros, como a chamariam mais tarde, havia deixado uma marca indelével em nossas almas. Um lembrete constante de que há lugares no mundo onde a linha entre a vida e a morte é tênue e onde o desespero e a esperança estão em eterna batalha. Com a noite avançando, nos levantamos e, em silêncio, deixamos aquele lugar para trás. Mas enquanto caminhávamos de volta à segurança de nossas vidas cotidianas, sabíamos que nunca esqueceríamos aquela noite. E mais importante, sabíamos que há lugares no mundo onde devemos pisar com cuidado, onde o menor sinal de algo errado pode ser a diferença entre voltar para casa e se perder para sempre. Agora, cada vez que me lembro daquela noite, sinto um calafrio percorrer minha espinha. A Praia dos Sussurros é um lugar onde o passado se recusa a descansar, e eu aprendi da pior maneira possível que certos sinais nunca devem ser ignorados. O que aconteceu ali ainda me assombra, e sempre que ouço o vento sussurrar, lembro que nem todos os mistérios precisam ser desvendados. Cuidado com os sussurros. Eles podem estar tentando lhe dizer algo que você não quer ouvir.